Voltamos com o terceiro e último bloco da minha conversa com o Celso Vasques, novo membro da Academia Jacariense de Letras. Bom, Celso, queria começar esse bloco falando um pouco de um site que você teve, a Revista Eletrônica de Jacareí. Você começou o site e aí queria anunciantes e conseguiu arrumar por conta do... cobrindo fatos trágicos, essas coisas assim, né? A ideia do site era colocar notícias boas e ter bons anunciantes, mas Notícia descambou para um outro lado. Eu tinha uma influência grande com amigos da polícia, não só da Polícia Civil, como da militar também. Então eu comecei a receber avisos deles: olha, tem tal ocorrência em tal lugar, outra ocorrência não sei na onde. Eu também tinha aquele radinho PX, eu acompanhava 24 horas direto, que eu rodava junto com a Polícia Militar, as ocorrências que eu achava interessante eu ia. E a revista eletrônica ela começou a ficar mais policial do que aquilo que eu queria anunciar, mas vendia. Todo mundo sabia da revista. E até jornais grandes que pegavam foto do jornal, remendavam a matéria que eu tinha feito e eu adorava quando eles não citavam a fonte para mim bater em cima deles depois, né? Mas quando citava a fonte era ruim, porque aí eu não ganhava nada. Só o Vale Paraibano que costumava usar e depois pagar alguma coisa. O Diário de Jacareí também, eu cedia gentilmente minhas fotos para ele, não cobrava nada, nem do Ulisses e nem da Heloísa. E às vezes nem o crédito meu eu queria ir embaixo, eu só passava a foto para eles. Acho que durou uns 2 anos, fiz grandes coberturas. O assalto ao Pão de Açúcar, a chacina do Jardim do Vale, apreensões grandes de drogas que teve naquela área lá do Nova Jacareí, pequenas chacinas que teve no Parque Santo Antônio. Enfim, foi muitas matérias. Tem que ter estômago para enfrentar isso, né? Enfrentar. Tem, de madrugada, às vezes você está dormindo, o telefone tocava, eu levantava para ir ver essas matérias, acompanhava até a autópsia. Nossa. Entendeu? Então, fui indo até que chegou uma época que eu não aguentava mais. Parei com a revista, vendi todo o equipamento que eu tinha, mudei de telefone, porque estava ruim para dormir. Era muita coisa ruim que a gente acompanhava e às vezes a gente absorvia a dor da família que teve a perda. Isso aí eu acho que era a parte que estava fazendo mais mal. Porque você não consegue ter descanso direito, né? Fica aquilo na cabeça. Os anunciantes bons estavam sumindo por conta disso. Está vendendo bastante? Tá, mas o que a minha empresa tem a ver com isso? Entendeu? Então isso aí durou, acho que pouco, não chegou a 2 anos. Você tem um outro ainda hoje, site que você colocou ali toda a sua família, sua árvore genealógica. Como é que foi fazer essas pesquisas aí para construir esse site? Então, esse site começou da ideia da minha avó. Minha avó tinha lá uns cadernos e muitas anotações da família, um pouco da família Vasques, bastante da família Terreira, T-E-J-E-R-A, que quando vieram para o Brasil virou Teixeira. E da família Marreiro, que veio para o Brasil e viraram Marreiro, né? E a família deles vieram de Fásnia, de uma cidade chamada, não me lembro o nome agora, da região de Fásnia, lá em Tenerife. E vieram direto para trabalhar numa fazenda ali em São José do Barreiro, fazenda Bicame. E lá eles ficaram alguns anos. Minha avó nasceu em São José do Barreiro, nessa fazenda. Mas aí veio a peste, veio a tuberculose,
Eles abandonaram tudo e foram para Taubaté, Pinda e São Paulo. A família do pai da minha avó ficou em Pinda. A minha avó se casou em Pinda, teve 3 filhos. Uma delas ainda é viva, tem perto já de 90, mora no Rio, sempre morou no Rio. Casou com 16 anos e mora no Rio. Meu pai, meu tio e meu avô, eles chegaram a morar bastante tempo aqui na fazenda Santa Hilda. Foi onde meu pai conheceu minha mãe, que também trabalhava lá na fazenda Santa Hilda, né? Uma fazenda imensa. Eu fui conhecer a fazenda agora, há pouco tempo atrás. E o meu avô trabalhava na Central do Brasil. Então, no espaço onde tem a fazenda Santa Hilda, a Estrada de Ferro criou um lugar chamado Turma. Então tinha diversas casas onde moravam os funcionários da Estrada de Ferro. E ali nasceu, acho que meu tio, que é vivo ainda, acho que nasceu uma tia também. A gente foi visitar esse lugar, ainda tem lá um restinho ainda de construção. Uma energia legal, você ir naquele lugar onde, né, 60 e poucos anos atrás minha mãe vivia. Gostoso isso. E então eu comecei a pegar aquela relação de nomes e formando a árvore, onde está cada pessoa. E comecei a fazer pesquisas, aonde estão as pessoas vivas, correr atrás de documentos, de histórias, histórias. E hoje tem lá mais ou menos quantos verbetes? De pessoas diretos da árvore, em torno de mais ou menos de 1.400 a 1.500. E tem os agregados. Porque um casa com o outro. Exatamente. Os agregados, pessoas que vieram, entraram na família, mais de 1.000. Nossa. Mais de 1.000. O site começa em 1790 e pouco, quando veio... Mais de 200 anos de história, hein? O primeiro Vasques para o Brasil. Ele veio na Esquadra 8, junto com o rei de Portugal. Nessa época, logo após, acho que a Inconfidência Mineira. Que eles vieram para reforçar o Rio, para não haver outras rebeliões, outras coisas que pudessem dar continuidade à Inconfidência Mineira. Aí, esse Vasques veio, casou com uma menina de 16 anos, que também veio de Portugal com eles. Essa menina provavelmente morreu no parto, né? É onde nasceu, mas nasceu o primeiro Vasques no Brasil, o seu Gregório. E a sua entrada para a Academia Jacariense de Letras, como é que se deu isso? Você já frequentava? Como é que surgiu esse convite? O convite veio da Salete. Ela estava vendo alguns textos que eu estava publicando, achou interessante. E eu também fui, em janeiro do ano passado, apresentar o meu blog, que é o jacareí.blog.br, que é um blog onde eu mostro os personagens de Jacareí. Os personagens bons. As notícias boas, né? As notícias boas. E, inclusive, eu já cheguei lá na academia, já lendo já uma poesia que eu fiz naquele dia, falando do nascimento do blog. Meu blog é assim, eu quero dado, eu quero uma academia dentro do meu blog, eu quero colocar vocês, acadêmicos, os patronos, os seus trabalhos, isso e aquilo. E acho que eu mexi com o coração, com a cabeça dela, não sei. Você escolheu o Antônio Ravanelli para ser seu patrono, né? Isso. O Antônio Ravanelli, ele foi um delegado, já que é dos anos 70. E foi na época que eu estava começando a trabalhar como ajudante de despachante. Meu pai tinha um escritório, então eu estava começando ali. E minha datilografia era boa. E naquela época, o despachante batia o certificado do carro. Tá?
o Toninho Lopes, o Carlão, que eram os encarregados, faziam a conferência, colocavam o certificado em branco dentro do processo, que já estaria pronto para ser datilografado. Então, cada despachante batia o seu. Eu batia os meus e ainda batia de outros escritórios, do Luiz Moreira, do Malek, né? Naquela época era o João Bertucci e o Fábio, que trabalhavam no escritório do Malek. Então, eu fazia e ganhava uns trocadinhos para fazer isso. E o Ravanelli, ele gostava que eu fizesse isso, porque eu era rápido e não errava muito. Não era igual outros que ia lá e batia e rebatia por cima, e às vezes cancelava porque não podia ficar rasurado, né? E aí teve Aí disso eu fui fazer um trabalho que meu tio tinha arrumado para mim no Detran, Fui contratado por uma empresa que fazia placas. Então eu fiquei trabalhando na parte de certificados. Eu acho que foi 6 ou 7 meses que eu fiquei nesse trabalho. E foi onde eu conheci... e aí foi quando eu descobri que o Ravanelli ia todo final do mês para lá, porque ele levava material que ia ser descartado e trazia materiais novos, né? E às vezes eu até ia embora com ele de ônibus. Ele nunca ia de carro para São Paulo. E naquela época eu estava com um Opala bonito, que eu tinha comprado, estava indo já para São Paulo, já quase todo dia com o Opala. E eu ofereci carona para ele na volta. E viemos conversando, contente. Isso foi uma segunda-feira. O exame de trânsito era na quarta-feira. E eu fui tirar minha carta. No Fusquinha da Autoescola Alvorada. Eu entrei no carro, ele demorou um segundo para entrar. Normalmente ele não entrava. Normalmente ele ficava acompanhando. Eu acho que até hoje é assim. Eu vi o meu filho tirando carta e fui lá ver, era quase igual. O delegado ele acompanha a baliza. Depois entra um outro investigador, um outro coisa e sai para fazer o percurso. E eu entrei no carro, o Ravanelli entrou junto. Eu nem tinha começado a fazer a baliza ainda, né? Aí fiz a baliza, tal, de boa. Era ali na rua Olímpio Catão, do lado ali da fábrica de antigo Caramuru. Era lá. Aí eu fiz a baliza, entrei, virei à esquerda, fazia o percurso e mandou parar. Aí ele me deu uma dura. Foi difícil. Escutei uns 10 minutos ele falando e gritando na minha orelha como que eu fiz uma presepada daquilo com ele. Porque você foi levar ele para São Paulo sem... Não, eu trouxe ele de São Paulo para cá. Sem carta. Mas ele não sabia. Ele não sabia, né? E aí ele começou a citar diversos exemplos do que poderia acontecer se eu cometesse algum erro. Né? Paciência. E eu só escutei. Eu acho que depois os resultados saíam na quinta-feira. Quinta-feira, final de tarde, tinha um resultado lá na Ciretran dos alunos aprovados e reprovados. O meu demorou uns 3 meses para aparecer. Não aparecia nem aprovado e nem reprovado. Mas depois disso, eu fui pedir, depois que apareceu lá aprovado, aí eu tive chance de ir lá e conversar com ele, explicar, pedir 1.054 desculpas por ele. Aí fomos tomar café, né? Aí já mudou o assunto e começamos a ficar amigos, né? E ele me orientava bastante, principalmente em termos de procedimentos de documentação. O que poderia estar errado numa documentação quando a gente fosse conferir, coisas assim, conferir documento e carro. Então ele me dava aquelas explicações técnicas e eu achava legal. E não só nisso, como também na parte moral, né? Você faz isso, é certo, você faz aquilo, é errado. E eu não tinha essa mesma tipo de conversa com meu pai.
tá? Não sei por qual motivo. Meu pai era uma pessoa bem aberta, mas eu não tinha, eu tinha algum receio. E com ele eu era aberto. Quando eu falei que eu ia casar, a primeira pessoa que eu falei foi para ele, para o Ravanelli. Ele morava aqui no Jardim Leonídia. Eu falei para ele, Ravanelli, eu estou namorando uma menina faz pouco tempo, fazia mais de 6 meses. Eu estou com vontade de casar com ela. Ele perguntou, mas e daí? Você vai casar e vai morar onde? Porque não sei, vou ter que alugar uma casa. Ele falou, aluga a casa primeiro, então depois você pensa. Vê aonde você vai morar, quanto você vai pagar, como que você vai poder pagar. Entendeu? Dava conselho ainda. Exatamente. Então ele participou até nisso. Depois que eu já estava certo de que eu ia casar, que eu fui falar para o meu pai, eu vou casar. Eu conheci ela no dia 3 de março, no dia 3 de junho eu fiquei noivo e no outro 3 de junho eu casei. Olha. Então, nesses 3 meses foi ali onde fiquei ali conversando com a Ravanelli e não com meu pai. Tanto é que eu falei pro meu pai que eu ia ficar noivo, ele ficou, hã? Né? Eu tinha 18 anos. E casei, não durou muito tempo, não, mas tive 2 filhos. Que eu curto bastante. Inclusive minha ex-mulher, ela mora em frente, a gente mora um em frente ao outro até hoje. Eu tenho minha casa e meu escritório, e ela mora em frente, somos amigos. Tá certo. Aliás, graças a Deus, uma coisa que eu não consegui ter brigas com ex-mulheres. Eu tenho 5 filhos aqui no Brasil, com 4 mulheres. Todos os irmãos são unidos. As mulheres também, ninguém tem ali aquela briga com outra. Então, não sei. Eu acho que eu não sou uma pessoa tão mal. Né? Tá certo, Celso. Quero agradecer muito a sua vinda aqui. Muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite, por ter topado contar um pouco da sua história aqui pra gente aqui na TV Câmara. Foi um prazer bem gostoso. Eu tinha separado, né? 2 poesias para mim ler. Vamos fechar então com uma leitura sua da poesia? Vamos. Ao seu óculos aqui. Escolhe uma dessas 2 poesias, você lê o poema e a gente encerra o programa assim, de uma forma bonita, como você queria o seu site antigamente. Exatamente. É uma que eu acho muito legal. Fala sobre a distância, que também envolve amor. Vamos lá. Né? A distância é um intervalo quilométrico que separa 2 pessoas que se amam, sendo responsável pela saudade que as invade. A saudade é o sentimento que faz com que essas mesmas pessoas queiram se rever sem temeridade. O rever é a necessidade de ver aquela pessoa novamente, do qual temos saudade e a vontade de querer. Reviver velhos momentos e viver novos impavidamente. Aqueles momentos de um passado longínquo ou de um último anoitecer. O reviver é o trazer para hoje aqueles momentos de felicidade já vividos juntos, mesmo com tantas idas e vindas. A felicidade é o estado em que nos encontramos com cumplicidade, quando o amor está presente e forte em nossas vidas. O amor é o sentimento forte que une essas pessoas fugazes, que estão distantes, que sentem saudade, que querem se rever, que querem reviver velhos momentos e viver novos momentos, que são felizes e que, por coincidência, somos nós e assim vamos conviver. Essa poesia foi feita em 12 de junho de 2003. Tá certo. É uma das poesias que eu mais gosto. Tá Acho bom. que eu estava muito apaixonado aqui nessa época. Tá certo. Muito obrigado pela sua audiência em casa. O Gente em Destaque volta numa próxima oportunidade e até lá.